Alô você, vamos iniciar o nosso curso de crimes contra a liberdade pessoal. Nesta aula nós vamos falar sobre o crime de constrangimento ilegal, ameaça e outros. Lembrando que nós estamos dando continuidade ao curso de Penal 3, onde nós já falamos sobre crimes contra a vida, crimes contra a honra e outros que você pode encontrar. Vamos então, sem mais delongas, começar o nosso curso de constrangimento ilegal. Professor Franklin, o que é constrangimento ilegal? Constrangimento ilegal, ele está previsto no artigo 146 do Código Penal e diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Vamos então analisar item por item deste artigo. O verbo constranger significa obrigar. Alguém significa que ele pode obrigar o sujeito passivo. Esse sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Veja que a lei não exige nenhuma qualificação especial, não exige, por exemplo, que o sujeito passivo esteja sob a guarda, sob a vigilância do sujeito ativo, portanto pode ser qualquer pessoa. Mediante violência, e aí nós empregamos a violência em sentido amplo, pode ser a violência física, pode ser a violência mediante coação, mediante grave ameaça. Se a pessoa está ameaçando o cidadão, olha, se você não fizer tal coisa, eu vou matar a tua família. Nesse caso eu tenho mediante violência ou grave ameaça, que são as formas pelas quais o constrangimento é praticado. Ou depois de lhe haver reduzido, ou seja, a pessoa foi reduzida na sua vontade por qualquer outro meio à capacidade de resistência. Nós vamos ver que existem várias formas de se reduzir a capacidade de resistência da pessoa. Nós temos aí o álcool, nós temos a droga, nós temos o sonífero, etc. Quando ele reduz a capacidade de resistência, ele obriga a que ela faça o que a lei, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Toda vez que uma pessoa é obrigada a fazer o que a lei não exige que ela faça, ela está sendo vítima de constrangimento ilegal. E aqui nós temos a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Nós vemos que o constrangimento ilegal é um crime de menor potencial ofensivo. Exatamente, menor potencial ofensivo, justamente porque o cidadão que é acusado de constrangimento ilegal, ele vai então ser autuado na delegacia de polícia através de um TCO. Vai ser feito esse TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, vai ser encaminhado para a delegacia de polícia, onde vão ser ouvidas o autor do fato, a vítima e testemunhas. E esse então TCO, que é uma espécie de inquérito resumido, vai ser encaminhado para o juizado especial, onde será feita a audiência preliminar com a composição civil entre a vítima e o acusado ou reparação do dano. Se não houver a composição civil com a reparação do dano pelo autor do fato, eu posso ter a proposta de transação penal do Ministério Público, e se não houver a proposta, nós vamos ter então a denúncia oral e aí o trâmite do juizado especial, que é o processo sob o rito sumaríssimo do Código de Processo Penal. Bom, constrangimento ilegal. O artigo 146 do Código Penal diz que caracteriza-se quando o agente emprega a violência ou grave ameaça. Nós já vimos violência, soco, empurrão, usou uma arma, usou uma faca, ele está empregando violência. Grave ameaça, ele ameaça a família da vítima, ele ameaça a mulher da vítima, ele ameaça o filho da vítima, ou qualquer outro recurso que reduza a capacidade de resistência. Eu disse que a gente podia ter aqui na capacidade de resistência
deixar de fazer o que a lei permite, a capacidade de resistência pode ser reduzido com álcool. Ele dá álcool para o cidadão fica embriagado e acaba fazendo o que a lei não manda que ele faça. Ou o cidadão dá um sonífero, ou o cidadão dá uma droga e ele é então obrigado a fazer. Bom, nos exemplos aqui eu tenho constranger alguém a dançar. Nós tivemos um caso interessante que aconteceu há alguns anos atrás na polícia de um determinado estado da federação, em que o policial apreendeu alguns adolescentes praticando ato infracional. Então, mediante apontando uma arma para esses adolescentes, ele pediu para que os adolescentes dançassem. Isso é um constrangimento legal. Você obrigar uma pessoa a dançar, constrangendo ele na frente de outras pessoas, uma coisa é o policial agir de acordo com a lei, apreender o adolescente que estava praticando um ato infracional, lavrar o auto de flagrante de ato infracional, encaminhar para o juizado especial, encaminhar para o promotor de justiça da infância, e outra coisa ele obrigá-lo a dançar. Se ele obrigar o cidadão a dançar, ele vai dançar porque ele está praticando o crime de constrangimento ilegal. Outro exemplo de recurso que reduz a capacidade de resistência da vítima: sonífero, né, a hipnose, o álcool, droga, todas essas são hipóteses em que eu posso ter a redução da capacidade de resistência. Você perguntaria assim, mas professor Franklin, por que os adolescentes estavam com a capacidade de resistência reduzida? Porque eles estavam mediante as armas, os policiais estavam apontando arma de fogo, eles estavam apreendidos pela polícia, razão pela qual não podiam oferecer nenhum tipo de resistência. Então, essa é a interpretação da não poder oferecer capacidade de resistência à vítima. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Nós já vimos que quando a pena não é superior a 2 anos e trata-se de crime de menor potencial ofensivo, razão pela qual não é feito prisão em flagrante, nem é feito pagamento de fiança, porque ele vai ser encaminhado para a polícia para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Bom, nós já explicamos que é uma infração de menor potencial ofensivo, que é julgada pelo juizado especial criminal. O crime de constrangimento ilegal é subsidiário e só se configura se não constituir crime mais grave. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco desse crime aqui, o que é a explicação de crime de menor potencial ofensivo. E na próxima aula eu também vou explicar o que significa um crime subsidiário, que só se configura se não houver a prática do crime principal. Você fica aí, não vai embora. É VaptVupt. Eu volto daqui a pouco, depois comerciais. Se você gostou dessa aula, curta. Você tem um amigo que está fazendo concurso, prova da OAB, compartilhe. E não se esqueça de acessar o YouTube Franklin Lobato Prado e acessar o canal. Eu volto daqui a pouco, você toma água também, e daqui a pouco eu volto depois dos comerciais.